Fala pessoal, bora de resenha e agora eu tô falando de um clássico, não da literatura, do cinema, mas que chegou até nós também com uma expansão na literatura. Chega mais! Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para falar sobre uma continuação de um dos meus filmes favoritos de ação de todos os tempos, por que não? Estou falando de Heat 2, continuação do aclamadíssimo filme de 1995, Fogo contra Fogo, como ficou conhecido aqui no Brasil. Mas, antes de a gente entrar nessa resenha propriamente dita, vamos com as delongas rapidinhas. Antes de começar, já deixa teu like, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e se inscreva no canal. Vocês viram por aqui um projeto novo que está começando aqui no canal em parceria com o canal do Rodrigão 1002, um projeto de lives mensais por aqui. Cada live tendo um tema específico, um ponto de partida, e aí para onde ela vai descambar a gente não sabe. Mas o intuito é trocar ideia e fortalecer sempre essa nossa comunidade que a gente está criando, que está muito bacana. Conto com todos vocês, beleza? E ativem o sininho, porque daí vocês não perdem nada aqui quando vier envios novos. Vocês me encontram todas as terças-feiras às 19 horas e também eu tô tentando aumentar o fluxo de postagens, acrescentando as quintas-feiras intercaladas por aqui, e vocês também vão me ver agora nessas lives, beleza? Então vai ter muito Arsenal Books por aí. Confiram também, primeiro link na descrição, o Universo Arsenal Books, beleza? Agora sim, chega de delongas, bora pro que interessa, bora pra resenha. Pessoal, eu preciso fazer um disclaimer antes de a gente começar esse bate-papo, beleza? Vai ser uma dinâmica diferente. Eu vou ter que começar falando sobre o filme, lançado em 1995. Quem já assistiu o filme, obviamente, confere as minhas percepções sobre, e quem ainda não assistiu, fica tranquilo, eu não vou entrar no campo de spoilers. Mas um adendo importante, prestem atenção. Para quem ainda não assistiu o filme e não quer ter contato com spoilers, obviamente, pode olhar essa primeira parte do vídeo, que eu vou falar do filme e das minhas percepções sobre, mas não pode olhar a minha resenha do livro. Então pausa, vai lá, assiste o filme, tô deixando aqui na edição em qual streaming ele está disponível no momento, e depois volta para cá. Porque o livro, Heat 2, como o próprio título já diz, é uma continuação direta. Onde desligou a câmera em 1995, ligaram-se os computadores aqui para continuar essa história, tá? Então assistam a primeira parte. Quando a gente for entrar na resenha do livro, obviamente, eu aviso todo mundo, beleza? Só esse disclaimer para não pegar ninguém de surpresa por aí. Então, bora lá. Hoje eu vou começar principalmente falando de cinema com vocês. E Fogo contra Fogo é um dos filmes mais renomados no gênero ação, principalmente também policial, dirigido pelo grande Michael Mann. Michael Mann tem uma filmografia destacável e invejável dentro do cinema de ação. Eu gosto sempre de comentar que, ao lado de Fogo contra Fogo, um dos grandes filmes que eu tenho do diretor em alta conta é o Colateral, que é estrelado pelo Tom Cruise e o Jamie Foxx. Mas o tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é Fogo contra Fogo. E saca só o elenco desse filme. Estamos falando de Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Esse é o tripé principal do filme. Obviamente nós teremos todo um outro elenco de apoio tão competente quanto, com uma pequena ressalva que eu vou falar mais pra frente. Mas, por exemplo, Danny Trejo, que embora participe pouco, é sempre bom ver o Danny Trejo em tela. Nós temos o Kevin Gage fazendo o personagem do Wainwright, simplesmente foda. Temos o Tom Sizemore também com muito destaque ao longo da trama, isso só para trazer um pouco mais de peso pro que eu tô falando. Já que a gente já falou sobre o elenco, vamos entender do que se trata a história de Heat, ou aqui no Brasil, Fogo contra Fogo. Nós vamos acompanhar aqui em Los Angeles uma gangue de assaltantes muito bem organizada e comandada por Neil McCauley, o personagem de Robert De Niro,
que tem ali como parceiros o Michael Cherito, que é o Tom Sizemore, e também o Chris Shiherlis, interpretado pelo Val Kilmer. Esse é o tripé desta gangue. Aí tem ali também o Danny Trejo, e a gente acompanha eles fazendo um golpe, um assalto a um carro forte. E aí acaba que este assalto, muito bem planejado e que não deveria ter vítimas, acaba que ele descamba no meio da ação e alguns policiais são mortos neste processo. A partir daí, cara, toda a força-tarefa que se tem para um grupo de assaltantes de banco, por exemplo, ela dobra, ela triplica de tamanho quando existe também o assassinato de policiais por trás. E aí a gente vai conhecer a figura do Vincent Hanna, que é interpretado magistralmente pelo Al Pacino como este policial de Los Angeles que passa a perseguir e investigar a gangue comandada pelo Neil McCauley. Cara, a partir daí, eu vou tomar cuidado para não entrar em nenhum campo de spoilers. A trama, ela, neste conceito básico, ela é muito simples. É um trabalho de investigação por parte da polícia tentando desvendar uma gangue de crime organizado que faz grandes assaltos, principalmente a bancos. Só que o grande charme dessa obra, ela está na complexidade por trás dos personagens. Isso ao menos na minha percepção. Sem contar todos os aspectos técnicos de qualidade, que daí eu ponho muito na conta do Michael Mann. Mas a gente já vai chegar lá. E aí quando eu falo da complexidade dos personagens, eu trago principalmente a figura do Neil McCauley, o Robert De Niro, e o Vincent Hanna, o Al Pacino. Porque eles são personagens, na essência, muito parecidos. Personagens focados. Personagens que têm um objetivo e eles vão passar por cima do que for preciso para completar esses objetivos. Só que eles estão em lados opostos da lei. Se tu tem no Neil McCauley um assaltante frio, calculista, que cada movimento dele é planejado e nenhum movimento é desperdiçado, tu tem do outro lado o Vincent Hanna, que não tá nem um pouco preocupado em sujar suas mãos se for preciso para pegar essa gangue, ou qualquer outro criminoso que ele vá cruzar o caminho. E aí a dualidade entre esses dois personagens, o conflito entre eles, o embate entre eles, cara, sai faíscas ao longo de toda a trama. Porque tu vê basicamente muito de um personagem no outro, só que eles são, pelos caminhos que a vida levou eles, inimigos mortais. E isso é muito foda. Porque tu consegue ter dentro de ambientes totalmente opostos figuras tão similares. Em algum momento esse choque tem que acontecer de forma mais direta. E tu anseia por isso o filme inteiro. E aí quando eu falo que tu anseia, é porque o Michael Mann, junto com a trama, obviamente, ele é muito competente em tornar essa tensão palpável. A cada cena, tu tá preparado para ter alguma coisa que pode descambar errado e esses embates acontecerem de forma mais veemente. Tu não consegue muito sossegar ao longo de toda a trama. Embora seja um filme muito longo e por vezes ele possa parecer arrastado, não me parece que nenhuma cena nele ela tá ali de graça. Ela tá de alguma forma agregando a trama, com exceção de um ponto baixo para mim ao longo de toda a narrativa, que é o envolvimento do personagem do Robert De Niro com a personagem da Amy Brenneman. A Amy Brenneman aqui faz a Eddie e ela se envolve ali com o Neil, só que para mim todo o arco de relacionamento entre eles é muito frio, é distante, ele parece meio sem propósito na trama, a não ser por um único detalhe, que é uma filosofia que o Neil carrega com ele. Eu não vou entrar nos meandros dessa filosofia porque eu acho que poderia estragar um pouco da graça do desenvolvimento do filme, mas ele tem algo consigo que ele carrega, que ele repete várias vezes ao longo do filme. E quando chega um momento de daqui a pouco ele pôr à prova isso, aí é que tá o grande charme. E aí também, na minha visão, a personagem da Eddie, ela tá ali muito para representar esse desafio pro Neil. Só que, cara, a química entre os dois, pra mim, assim, é o ponto mais baixo do filme. Não atrapalha, não estraga, muito longe disso. Só que ela acaba ficando um pouco destoada do que a gente vê ao longo de toda a trama.
Eu gosto demais também do personagem do Val Kilmer, o Christian Hurley. Ele tem uma complexidade, embora ele seja um personagem que a gente já viu inúmeras vezes em filmes semelhantes. Ele é aquele cara ambicioso, aquele cara que não tem medo de botar a cara a tapa, ele vai lá, ele suja a mão, ele faz o que for preciso, ele é inteligente e astuto pra cacete, mas ele tem um grande ponto fraco. Primeiro, é a paixão alucinante pela mulher dele e a jogatina. Então tu tem essas mesclas de personagens enfrentando também seus demônios ao longo da trama, para além de todo o conflito entre a gangue deles, a polícia e o personagem do Kevin Gage, o Wendell, que também se coloca como uma outra frente, uma outra oposição ao Neil e também ao Vincent Hanna, o policial do Al Pacino. Um ponto importante e vai ser relevante para quem continuar comigo no vídeo quando eu entrar na análise do livro em si. O filme, ele vai mostrando por vezes vários personagens que vão surgindo na trama e tu não consegue fazer uma ligação direta entre eles e o que tu acompanhou até aquele momento. Mas mais pro terço final do filme, todos esses personagens, todos esses núcleos, eles convergem para o mesmo ponto. E aí a trama se fecha redonda. Por que eu falo isso? É importante, porque daqui a pouco vai ter passado 1h30 de filme e vai surgir um personagem que até então ninguém tinha falado dele. E aí tu vai ficar assim, pô, onde é que esse cara vai se encaixar? Mas, pela competência de todo o time envolvido na produção, não fica nenhuma ponta solta. Todos eles, de alguma forma, encontram a sua conclusão. Então, não se preocupem quanto a isso, né? Porque vocês vão vendo, muitas vezes, um dos grandes problemas narrativos é tu vai abrindo muitas frentes de personagem e quando tu tem que concluir elas, daqui a pouco não se encaixa ou fica forçado para acontecer esse encaixe. No filme, não. Tudo converge para o mesmo ponto. Eu acho interessante fazer uma comparação com um filme mais recente, que eu gosto demais também, um filme da Netflix, que é O Diabo de Cada Dia. Filmaço, também tem essa mesma pegada. Vários núcleos de personagem que vão surgindo, que parecem desconexos entre eles, mas em algum momento eles se cruzam. Esse é um grande ponto alto do filme. Eu gosto quando acontece isso, eu gosto de estilos narrativos assim, mas que obviamente façam sentido. Esse é o ponto mais importante e aqui vocês ficam tranquilos. Fogo Contra Fogo é genial nesse aspecto. E só para não deixar passar, e aí puxando um pouquinho mais pro lado do Michael Mann, cara, tem uma cena aqui de um assalto, enfim, não vou entrar em aspectos mais para não entregar nenhum detalhe, mas cara, tem uma cena de assalto que a coisa descamba para uma das filmagens de ação mais incríveis da história do cinema. Quem já viu Fogo Contra Fogo sabe exatamente de qual passagem eu estou falando. Cara, puta merda, toda vez que eu vejo aquilo é de tirar o fôlego. A câmera nervosa do Michael Mann filmando aqueles momentos de tensão absurda e acontecendo um tiroteio, cara, é fantástico. E assim, pô, nós estamos falando de um filme de 95. E até hoje, poucos foram tão competentes em se aproximar ou igualar essa cena. É fantástico. Pessoal, agora eu preciso fazer aquele alerta. Para quem ainda não viu o filme, desliga esse vídeo, vai por mim, eu encontro vocês depois. Ou vocês me encontram depois. Assiste o filme, depois volta aqui e assiste a conclusão dessa minha análise, porque vocês vão se interessar pelo livro também, eu tenho certeza. Não tem como não curtir este filme. Tô brincando, nada é unanimidade, mas eu acho muito difícil que para quem gosta de filme de ação, não vá de alguma forma se apegar em Fogo Contra Fogo. Agora a gente entra na trama de Heat 2. Cara, vamos lá. Para quem seguiu comigo, tá? Este livro começa imediatamente após o assalto mal sucedido do National Bank. Nós vamos ter com o filme, spoiler, eu tô avisando, se tu não viu o filme e tu ainda não saiu daqui, agora é spoiler forte. O Neil McCauley, ele morre no processo, assim como o Michael Cherito, então estamos falando do personagem de Robert De Niro e de Tom Sizemore, ambos são abatidos. O Neil McCauley, ele morre num confronto final com o personagem do Al Pacino, o Vincent Hanna, e o único sobrevivente
é o Chris Shire-Hurley, o personagem do Val Kilmer. E nós acompanhamos, a partir deste momento, porque o Chris aí foi ferido, e aí a gente começa essa trama aqui. O Chris ferido, tendo que buscar ajuda para conseguir fugir do país, com uma nova identidade, com tudo, e tendo que abandonar a família dele, que é a esposa Charlene, e o seu filho. E aí essa trama nos leva para a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, ali na região de Foz do Iguaçu. O Chris, ele consegue uma outra identidade, vai infiltrado para este novo cenário, para servir ali como um dos capangas de uma família poderosa taiwanesa que atua ali na região da fronteira, os Liu, e a gente vai acompanhar esse dia a dia dele, primeiro, se recuperando do ferimento do assalto mal sucedido, tentando reconstruir sua vida e bolar um plano para voltar para os Estados Unidos e conseguir fugir com a família dele, então, né? Porque aí ele está completamente sozinho em território estrangeiro. Só que aí entra um ponto de destaque do livro que eu acho bacana. Cara, como eu falei do filme, os personagens eles são muito bem construídos e muito complexos. Se tu me dissesse que eu acompanharia esse livro tão somente junto ali do Chris Shire-Hurley, eu não sei se eu estaria tão ávido para acompanhar essa história. Só que daí eles fazem alguma coisa muito interessante aqui. Tanto o Michael Mann quanto a Meg Gardner, que escreve junto dele o roteiro deste livro. Eles fazem cenas de flashback. Então nós temos 3 principais tempos nessa narrativa. 1988, que é antes do período do filme. O filme se passa em 1996. Nós temos 1996, que seria o presente, onde começa essa narrativa. E depois, no último ato, nós vamos para os anos 2000, que é quando avança um tempo ali na história do Chris, enfim. O Michael Mann aproveita aqui para nos mostrar o background de toda a gangue, principalmente da figura do Neil McCauley e do Vincent Hanna, o policial interpretado pelo Al Pacino. E aí é fantástico, porque o que acontece? Ele faz a mesma pegada do filme. Vários núcleos de personagem que por longas páginas não se conversam diretamente, mas tu vai vendo ele mexendo as peças no tabuleiro e tendo a certeza de que, caralho, em algum momento isso aqui vai convergir para o mesmo local e a coisa vai ficar séria. Então nós temos aqui nessa história daí, em 1988, o Vincent Hanna perseguindo uma outra gangue de assaltantes de casa, só que eles fazem crimes hediondos, com assassinatos, outras perversidades que eu não vou entrar aqui nos aspectos, até para o YouTube não me causar nenhum problema, certo? Mas imaginem coisas terríveis, e aí estamos falando da figura do Wardell, que é o principal vilão desse livro. E, cara, que vilão desprezível, velho. E é o papel do vilão, né? Tu tem que odiar ele ao longo da narrativa. E já que o Neil McCauley e sua gangue também são vilões, eles são assaltantes a banco, mas pela proximidade que tu tem e que tu cria com eles ao longo da narrativa, tu não consegue não gostar minimamente deles, por assim dizer. A figura do Wardell, ela é muito competente te colocando aquele ponto de ódio. Cara, eu vou perseguir junto do Vincent Hanna de quem for preciso até a última página para ver o que vai acontecer com esse cara. Cara, fantástico, tá? Aí a gente acompanha em 1988 alguns aspectos também que justificam a personalidade desses personagens lá no filme de 95. E tu consegue também fazer uma correlação. Nada é forçado. Tudo parece e me soou muito natural. Foi uma construção bem coesa. Tu consegue daí entender por que o Neil, agora que eu já tô com as pessoas aqui que já viram o filme, certo? Por que o Neil ele bate tanto naquela tecla de se ele tiver que largar tudo, sem olhar para trás, em 3 segundos que seja, ele vai fazer sem apego a nada. Aqui tu vai entender um pouquinho mais de como isso se construiu na cabeça dele. Aqui tu vai conhecer o início do relacionamento entre o Chris e a Charlene. E aí tu vai acompanhar também os desdobramentos do que aquele assalto mal sucedido lá no final do filme levou o Chris a fazer ao longo dos próximos anos. Cara, muito bom o desenvolvimento da trama. Eu tenho um aspecto que eu achei menos interessante. É a trama que é desenvolvida ali nos tempos presentes na Tríplice Fronteira. Particularmente, eu não consegui me apegar a nenhum destes personagens novos que surgiram na trama, a não ser a Anna, a filha de David Liu,
que é o cara para quem o Chris vai trabalhar na Tríplice Fronteira. A Ana é muito bem desenvolvida e é uma excelente personagem. Mas todo o núcleo ali do Félix, do Zlil em si, eu não comprei muito. Eram as passagens que eu tinha menos interesse em avançar na trama, até porque eles trazem um golpe, achei meio confuso por vezes, não sei. Essas passagens na Tríplice Fronteira ali não me pegaram muito, certo? É um ponto muito baixo da trama? Não, ela faz o caminho até os anos 2000 andar. Só que, de novo, se eu tivesse que dar um ponto de menor destaque dessa trama, tá ali na Tríplice Fronteira, certo? A trama de 1988, uma prequela do filme, nos apresenta duas personagens muito importantes e também muito bem construídas, a Elisa e a Gabriela. Simplesmente sensacionais, não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão ter que ler para entender, mas elas são de suma importância para tudo que acontece. É muito bom, assim como a figura do Wardell, que a gente vai acompanhar ao longo dessa trama, o Otis. Cara, toda vez que eu falo o nome desse desgraçado... Agora, tentando aproximar ainda mais o livro do filme, eu consegui ver no aspecto da construção narrativa desse livro algo muito próximo da narrativa que o filme nos apresenta. Eu acho que são obras que se conversam muito bem. É meio bizarro falar isso, porque são mídias completamente diferentes. Mas eu não sei, de alguma forma eu consegui conectar o estilo narrativo delas. Eu achei isso um ponto altíssimo porque me deixou num ambiente comum, por assim dizer. Pô, já vi, já sei como é que funciona o filme e eu não me surpreendi em como funciona a narrativa aqui. Ela é ácida, ela tem pensamentos jogados para mostrar um pouco mais de complexidade para os personagens, para aprofundar no que eles estão pensando. E um ponto um tanto quanto esquisito, mas que acostuma. Ela é narrada no tempo verbal presente. É meio esquisito, porque não é muito usual. Normalmente a gente acompanha tramas sendo narradas no passado. E aqui a Meg Gardner e o Michael Mann, eles nos jogam com uma escrita no presente, no tempo verbal presente. Demorei um pouquinho para acostumar, não é nada que, meu Deus, atrapalhe a trama, mas é diferente, porque tu vê poucos livros dessa forma. Fica só um ponto de destaque aqui. Pessoal, e para concluir, muitos me perguntarem, enquanto viram que eu estava lendo essa obra, se conversa bem com o filme? Sim, minha resposta é sim. É uma trama desnecessária? Cara, não achei. Achei uma trama complementar muito competente. Tanto a parte do passado, que faz uma ligação mais direta com o filme, quanto o pós-filme. Eu achei boa a trama que vai dar vida ao segundo filme. Sim, ao que tudo indica, nós teremos Hit 2 sendo filmado e ganhando as telas em, provavelmente, Fogo Contra Fogo 2 aqui no Brasil. Como isso será feito, como a adaptação deste livro será feita, eu não faço ideia. Até porque, convenhamos, Al Pacino e Robert De Niro não estão mais muito em posições físicas de fazer cenas tão intensas quanto essas que a gente vai encontrar aqui no filme. Assim como o Val Kilmer, obviamente, né? Infelizmente, grande ator. E o que eu vi de boatos é que nós teremos um elenco aí por trás muito forte para dar vida de novo a esses personagens. Vai funcionar? Não vai? Não sei. A trama, ela pode dar um baita filme, sim. Como vai ser feito esses flashbacks? Outro ponto, é um problema que eu não tenho que pensar o Michael Mann que quebre a cabeça para fazer isso e nos entregue um filme tão bom quanto Fogo Contra Fogo. Eu sou muito fã do filme para aceitar algo medíocre. E o livro tem material suficiente para entregar uma boa continuação. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas eu fico empolgado e com certeza se sair a continuação no cinema, estarei lá. Cara, só um ponto de adendo, agora vocês começam a ver aqui na edição do vídeo, como de costume, a edição em si, da HarperCollins. Ponto de curiosidade, esse livro foi lançado mundialmente em 2022 e em 2022 mesmo a HarperCollins trouxe para nós aqui no Brasil. A tradução está muito competente, tem alguns errinhos aqui que eu peguei no meio do caminho, mas que não atrapalham, tá? Achei a diagramação muito boa, um bom espaçamento, é confortável de ser lido, certo? Achei uma escolha de capa muito condizente também com o que é a trama e até com a estética do filme. Só que tem um ponto muito interessante. Vou colocar interessante, tá?
tem um personagem brasileiro aqui que ele tem mínimo de destaque. Aqui não tem nada a ver com a edição da HarperCollins em si, tem a ver com a falta de caracterização de um personagem brasileiro pelas palavras do Michael Mann e da Meg Gardner. O nome dele é o Paolo. Cara, claramente ele é um argentino, um paraguaio que eles resolveram botar como brasileiro. É meio engraçado, assim, cara. Tu ver as passagens com esse personagem brasileiro, tu vê esse cara. Com certeza, eles não conhecem realmente como é que funciona a coisa no Brasil, sabe? Fica um tom meio... Eu não vou dizer que fica tão ridículo quanto um Velozes e Furiosos 5 no Rio de Janeiro, mas tu vê que, cara, eles têm uma visão meio deturpada, assim, do que é a realidade. Enfim, fica só um adendo, somos nós brasileiros que vamos conseguir captar isso de forma mais... Opa, nada a ver, esse cara não é brasileiro com toda certeza. Mas só um ponto de curiosidade, ele também não é tão importante na trama, então muito longe de atrapalhar qualquer desenvolvimento. Bom, pessoal, então é isso. Foi uma grata surpresa, por que não? Eu confesso que esse projeto me deixava com o pé atrás, porque o filme eu sou muito fã, necessitava de uma continuação, eu diria até 2022 que não precisava. O filme ele é muito completinho nele mesmo. Só que me apresentaram um material tão bom e tão competente que eu fico muito contente em eles estarem avançando nessa trama. E eu fico no hype para sim, se sair o filme, eu vou correndo assistir. E até deixo o meu agradecimento aqui, porque isso aqui foi indicação de um inscrito aqui do canal, que a gente tá sempre trocando ideia, porque eu não tinha ideia que este livro tinha sido lançado, certo? E aí eu corri atrás, já peguei, e ele pulou aqui a fila de leitura. Eu não coloquei em qualquer cronograma, ele só entrou na lista aqui, já passou uma baita leitura de fevereiro de 2025, que eu recomendo para todo mundo, depois que, obviamente, assistirem ao filme clássico, certo? Pessoal, para quem ficou só metade do vídeo, eu já pedi o like lá no início. Para quem ficou comigo até o final, ou para quem está voltando agora depois de assistir o filme e vai tomar a me agradecer nos comentários aqui, que é um baita filme, eu peço de novo, deixem o like, compartilhem esse vídeo com quem possa interessar e principalmente se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação. Nós vamos ter muita coisa acontecendo aqui no Arsenal Books nos próximos dias, meses, e a gente vai junto nessa, beleza? Vamos fazer essa comunidade crescer porque tá muito foda toda essa troca. Também sigam as outras redes, por lá eu tô sempre trocando uma ideia mais online, fazendo algumas enquetes para vocês participarem aqui da escolha dos vídeos, enfim, muita coisa acontecendo por lá também. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.